volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. Vamos agora conversar com o doutor Alexandre Azevedo, ele é controlador-geral do Estado do Rio Grande do Norte. Bem-vindo, doutor Alexandre, ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite aos telespectadores da TV União. É um prazer estar aqui para conversar com você e com nossos amigos de casa. Prazer tê-lo conosco. Eu iniciei a nossa entrevista pedindo que o senhor possa compartilhar com o nosso telespectador algumas das principais medidas que foram encaminhadas para a Assembleia Legislativa, né? Mas antes disso, uma palavra a respeito da necessidade que há, segundo o que coloca o governo, de que essas medidas sejam aprovadas pelo governo, pela Assembleia Legislativa. Bom, de uma forma geral, o objetivo principal do pacote de medidas é fazer com que, a médio e longo prazo, as despesas do Estado sejam compatíveis com suas receitas. Hoje nós temos uma matriz de despesas elevadíssima, que não cabe dentro das receitas. Então, montou-se um conjunto de medidas que objetivam tentar compatibilizar e adequar essas despesas para que, no médio e longo prazo, o Tesouro Estadual possa suportá-las sem maiores complicações, maiores adversidades, como já vem acontecendo atualmente. E foram quantas medidas encaminhadas para a Assembleia? 18, não? Foram 18 mensagens. Existe uma nova que nós estamos trabalhando, a 19ª, que seria a questão da possibilidade do servidor poder financiar com bancos o 13º salário, mas ainda está sendo objeto de estudo por parte das secretarias de administração e de planejamento. E aí lhe pergunto, quais são as prioridades do governo nessas medidas que foram encaminhadas? Dessas 18, se poderia elencar quais seriam as principais? Eu sei que todas são importantes, mas quais seriam as prioridades? Bom, nós teríamos de cara 3 medidas que eu considero particularmente importantíssimas para trazer a matriz de despesas para esse equilíbrio que nós comentamos há pouco. Primeiro, se não a mais importante, é a que diz respeito ao teto dos gastos. Ou seja, durante 20 anos, as despesas do Estado não poderão superar o índice inflacionário. Isso as despesas do Estado como um todo, envolvendo todos os poderes ou apenas do Executivo? Todas as despesas do Executivo e dos poderes. Seria uma espécie de congelamento das despesas, limitados à inflação, nos mesmos moldes que já foi feito na União, com a diferença que aqui no Estado a proposta seria deixar fora desse congelamento as áreas de educação, saúde e segurança. Isso. Uma outra medida que eu também considero importantíssima, até em função da explosão do déficit previdenciário que o Estado vem vivenciando nos últimos tempos, seria o aumento da alíquota previdenciária de 11 para 14, no caso do servidor, e de 22 para 28 da contribuição patronal. Do próprio Estado, né? Do Estado, do Poder Executivo e dos poderes. E dos poderes também, não Isso. só executivos, né? Porque além de pagar o salário do servidor e dele sai uma parte para o fundo previdenciário, o próprio Estado que paga o salário, ele também, do seu orçamento, tira uma parte para pagar, né? Assim, isso, para você ter uma ideia, hoje o déficit previdenciário, a cobertura que o Tesouro Estadual tem que dar a esse balanço de contribuições previdenciárias, o Tesouro Estadual tem que aportar, em média, chegou-se agora a números alarmantes, em torno de 120, 130 milhões de reais por mês. Doutor Alexandre, nesse caso específico, algumas pessoas argumentam, os que se opõem a essa medida, de que isso só está sendo necessário porque o governo utilizou o fundo previdenciário dos aposentados para pagar outras contas e com esse rombo que teria existido, surgiu essa necessidade de fazer esse ajuste. Isso procede?
Não procede. Na verdade é assim, para você ter uma ideia, agora em novembro, a folha de inativos do Estado, do Poder Executivo, já é maior do que a folha dos ativos. Nós temos aproximadamente uma folha bruta de ativos em torno de 220 milhões contra 230 milhões de aposentados e pensionistas. Então essa conta não tem como fechar. Não fecha. Ou seja, mesmo que não tivesse sido utilizado antes o fundo previdenciário, ele naturalmente teria que ser utilizado atualmente, mas ainda assim não fecharia a conta, porque você tem mais aposentados do que funcionários ativos. Não, a conta não fecha. E além disso, um outro agravante para essa situação é o seguinte: quando o servidor passa a inatividade, ele contribui para a Previdência com 11% a partir da diferença do teto. Ou seja, existe um valor a partir do qual o servidor inativo contribui, se não me engano é 5.500 e alguma coisa, que vai passar para 5.700 agora. Então, para você ter ideia, se o servidor ganha 5.600, ele contribui com 11% sobre R$100, que é a diferença. Então, de 51 mil servidores inativos, apenas cerca de 18% desse número contribuem com a Previdência, porque a grande maioria dos aposentados do Poder Executivo se aposentou com um valor menor do que o teto. Então, isso causa um déficit, uma frustração, vamos dizer assim, de receita à Previdência descomunal, que não tem como ser reposta pelo servidor ativo. Existem cálculos atuariais atualizados que preconizam que deve existir pelo menos 4 servidores ativos para um servidor inativo, para que o sistema seja superavitário. Até porque ele contribui com a parte, mas recebe o integral, né? Isso. E hoje a nossa proporção é de 1 para 1. Aliás, agora, a expectativa é que em poucos meses a proporção de inativos seja maior. Isso seria a questão da aprovação da Previdência Complementar? Não, essa seria também, mas também. São duas matérias com relação à Previdência. Seria o aumento de alíquota e a questão da Previdência Complementar, que seria uma outra mensagem. E aí eu pergunto, isso tem gerado muita polêmica, mas existe algum dado que de memória você possa compartilhar com a gente, que mostre, por exemplo, do funcionário que ganha menos no Poder Executivo, por exemplo, 3%, né? Ou seja, ele paga hoje 11%, passaria para 14%. Esses 3%, quanto representaria no salário menor e no salário mais alto pago no governo do Estado? A estimativa que foi feita, não sei se vai muito nessa linha que você perguntou, mas a estimativa que nós fizemos é que o mero aumento da alíquota causará um alívio para o Tesouro de em torno de R$40 milhões mês, somando todos os salários do Poder Executivo e dos poderes. Dos outros poderes, isso, né? Se nós temos um déficit em torno de 120, 130 milhões, já é um avanço que não sozinho não irá resolver a situação do déficit previdenciário, mas efetivamente contribuirá sobremaneira para que a situação, somada ao todo outro conjunto de medidas, vá se equilibrando no passar do tempo. Agora, por exemplo, tem algum levantamento, especificamente, vamos dizer que, um exemplo, o servidor que ganha menos, ele ganha R$2.000, e o que ganha mais, ganha 35 mil, um exemplo. Tem algum levantamento que mostra assim, o que é que significa esse aumento de 3% no salário de 2 mil ou no salário de... Tem alguma informação nesse sentido? Seria calcular mesmo, né? Não, ainda não. Teria que ser feito um levantamento na folha, especificamente, caso a caso, para poder chegar a esse número que você... Certo. E qual outra medida que você considera importante que foi encaminhado para a Assembleia? Bom, afora essas medidas que eu já citei com relação à Previdência e com relação ao teto do gasto, existe uma medida extremamente importante e que impactou diretamente no governo Robson Farias, que é a questão de toda a concessão de aumento, de qualquer que seja ele que haja impacto na folha, o impacto tem que acontecer só e somente durante o mandato
do governante. Aconteceu, por exemplo, no início do mandato do governador Robson Farias, que aumentos que foram concedidos em gestões anteriores tiveram que ser implantados por ele, por força de decisão judicial, por força de lei, etc. Ou seja, outros governantes, até da época do governador Iberê, para você ter uma ideia, então outros governantes arcaram com o bônus de ter concedido aumento, de ter... Eu dei aumento, aumentei o salário do servidor, aquela Isso, coisa, mas né? efetivamente as implantações, a maioria delas, ou grande parte delas, foram efetivamente feitas em mandatos seguintes, principalmente no início do mandato do governador Robson. E algumas bondades que vêm desde Garibaldi ou até antes disso também, que botou gente para dentro até sem concurso público, né? Notadamente na área de educação, na área das polícias, as implantações maiores foram feitas exatamente agora, no início do mandato do governador Robson. E isso contribuiu bastante para o aumento das despesas com o pessoal. E, além disso, também a proposta de venda de ativos. Qual é a sua visão a respeito? E explicando o que são ativos e quais seriam. O projeto de lei que foi encaminhado para a Assembleia, ele prevê não somente a venda de ativos, né? Há uma preocupação muito grande da sociedade e como se o governo fosse se desfazer dos bens, dos patrimônios, do patrimônio, mas não é bem assim. O projeto de lei prevê que haja ou a venda propriamente dita, se for o caso, mediante autorização legislativa, ou a alienação do imóvel em garantia. Bom, como seria essa operação? Bancos privados concederiam empréstimos ao governo e o governo poderia utilizar de seus imóveis como garantia. Já funciona num crédito direto ao consumidor, por exemplo, onde você dá o seu veículo em garantia, numa analogia... Alguns bens do Estado, né? Exatamente. Nós temos... É a história do fundo garantidor para o empréstimo. Também, existe uma carteira de ativos que não faz parte daqueles que foram alienados, que foram, digamos assim, oferecidos ao fundo garantidor. O fundo garantidor, ele foi formado para todas as parcerias públicos-privadas do Estado. Hoje em dia nós só temos o da Arena das Dunas, mas todos os imóveis que foram, que compõem hoje esse fundo, a ideia é que nós possamos reavaliá-los, eles estão com uma avaliação antiga, anterior, que nós possamos reavaliá-los e que possamos desonerá-los e oferecê-los como garantia. Há uma possibilidade, existem estudos em andamento onde nós estamos verificando a possibilidade de substituí-los todos pela própria Arena das Dunas ou utilizar, por exemplo, os terrenos do centro administrativo. Com isso deixaria de ter que pagar 10 milhões por mês à Arena? Não, na verdade é o seguinte, a Arena das Dunas, no início do mandato do governador Robson, o governo pagava em torno de 13 milhões, 14 milhões. Durante o governo, nós conseguimos reduzir esse repasse cerca de 25%, chegamos na casa de 10 milhões e pouco. E, ao contrário do que muita gente preconiza por aí, nós não podemos simplesmente deixar de pagar, porque simplesmente os imóveis que estão relacionados como fundo garantidor, como o nome já diz, poderiam ser lançados pelo fundo em caso de inadimplência. Então não é esse o caso, nós estamos tentando reavaliar esses ativos, desonerar aqueles que forem possíveis para podermos ou de fato vendê-los, mediante um estudo mais aprofundado. Não há de forma alguma interesse do governo em meramente se desfazer de seus ativos, de seus bens, do seu patrimônio, que afinal pertence ao povo do Rio Grande do Norte, mas também de utilizá-los em operações financeiras com bancos privados. Mas, por exemplo, se fosse deixado para o consórcio da Arena das Dunas os bens que já estão alocados como garantia, e ficasse esses bens para esse consórcio da Arena, ao invés do governo ficar pagando esses 10 milhões por mês, não seria mais interessante? Não, os imóveis que compõem o fundo, eles são
garantia ao não pagamento da parcela. Então, se o governo não honrar o pagamento das parcelas, esses bens podem ser usados para serem, aí sim, leiloados, vendidos, para que o consórcio receba a parcela que não foi efetivamente. Não seria interessante isso, por exemplo, essa alternativa? Olha, isso demandaria um estudo, uma possibilidade, uma análise mais depurada, mais detalhada, mas de antemão a ideia que foi proposta à Assembleia passa por possibilidade de utilização, como eu falei, na obtenção de operações de crédito junto ao banco. Essa é a principal ideia do governo, até para usar esse recurso para dar uma injeção na veia, como a gente chama, é um recurso que pode entrar a curto prazo, que pode ser inclusive utilizado para, dependendo de como isso seja aportado, para pagamento pessoal. Ou seja, é necessária uma injeção de recursos mais urgente para estancar o que está necessitando para pagar folha de pessoal, né, e ao longo do tempo se implementando medidas para evitar que esse problema continue acontecendo. Seria mais ou menos isso. E alguma expectativa do governo federal? Não sei se, acho que não é bem sua área, mas não sei se teria alguma informação. A expectativa do governo federal em a ajuda que estava para ser liberada pela Presidência da República? Sim, nós conseguimos, através de um esforço muito grande da bancada federal, notadamente o deputado Fábio Farias, todos os dias, agora no último mês de dezembro, foi feito um esforço muito grande. O governador Robson Farias esteve praticamente todo o mês percorrendo o Ministério do Planejamento, Secretaria do Tesouro Nacional, teve diversas audiências com o presidente Temer. Há todo um horizonte favorável por parte do governo federal em ajudar o Estado. Eles estão muito sensíveis à situação muito difícil pela qual o Estado atravessa, e foi liberado um recurso agora no finalzinho do ano para a saúde, em torno de 180 milhões. Tentou se remanejar, mas a Justiça proibiu, né? Esse recurso, via de regra, a Secretaria do Tesouro, inclusive é uma questão até constitucional, não permite que transferências sejam utilizadas para pagamento de pessoal. Especificamente nesse caso, a portaria do Tribunal de Contas permitiu que servidores ativos da saúde, da média e da alta complexidade, pudessem ser favorecidos e ter os seus vencimentos pagos via esse recurso que chegou. Então, isso ajudou, de certa forma, o Tesouro, desonerou um pouco, nós conseguimos efetuar os pagamentos dos salários de dezembro. Certamente trará um certo alívio para janeiro, embora a situação ainda requeira muita cautela, muito cuidado, mas as tratativas junto à Secretaria de Tesouro não cessaram. Nós iremos receber agora, semana que vem, a segunda etapa da missão do Tesouro, da visita de técnicos do Tesouro. Eles já estiveram aqui no Estado no final do mês, receberam todas as informações que foram repassadas de forma muito fiel, muito correta pela Secretaria de Planejamento e pela Control. A Secretaria de Tesouro ficou muito satisfeita com as informações que recebeu, e agora, na próxima semana, será feita a segunda etapa, onde nós avançaremos ainda mais e nessa luta que agora tornou-se de todos, né, de receber esse aporte financeiro do governo federal. Muito bem. Estamos conversando aqui no nosso programa com o doutor Alexandre Azevedo, ele é controlador-geral do Estado do Rio Grande do Norte, falando sobre as medidas para resolver o problema da crise no Rio Grande do Norte. E aí parece que estava adivinhando, né? Estou sendo aqui numa nossa água mineral Esterbon, né, produto nosso do Rio Grande do Norte, e a água mineral Esterbon, toda essa equipe, toda essa indústria fabrica também o gelo, e além disso,
a polpa de fruta Esterbon e ainda o sorvete, o picolé e a casquinha de sorvete que fornece não só para os produtos Esterbon, mas para várias empresas em todo o Brasil. E aqui é produto nosso do Rio Grande do Norte. E aí eu lhe pergunto sobre medidas que têm sido questionadas também para tentar checar aquelas empresas que recebem incentivos fiscais, se elas estão realmente assegurando a quantidade de empregos que seriam obrigadas a assegurar, que seria através do PROAD. Bom, essa matéria, especificamente, vem sendo conduzida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Dr. Flávio Azevedo. Por determinação do governador, todos esses contratos passarão por uma reavaliação, serão revisados e, caso sejam detectadas quaisquer distorções, serão imediatamente tratadas conforme o caso. E tem mais alguma medida que você considera relevante para que a gente aqui no nosso programa possa compartilhar com os telespectadores, né, que até que seja alguma polêmica também, mas que necessite de esclarecimento que está para votação na Assembleia Legislativa? Sim, existem medidas que envolvem diretamente os servidores e nós temos visto toda sorte de informações na imprensa, vem sendo divulgadas nos blogs, em redes sociais, enfim. E eu poderia classificar da seguinte forma. O governo, como você bem falou no preâmbulo das entrevistas do programa de hoje, o governo hoje tem consciência que é necessário cortar da carne. O governo chegou, o Poder Executivo, a todos os poderes, a situação como eu falei, de receita e despesa requer um esforço gigante de todos, do Poder Executivo, de todos os poderes. E o Poder Executivo, como medidas que lhe dizem diretamente respeito com relação aos seus servidores, seguindo o que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 23 e o artigo 69 da Constituição, decidiu, como medidas a serem tomadas, primeiro, redução de até 20% de seus cargos comissionados. Ressalte-se, para o nosso amigo que está em casa entender, o Estado do Rio Grande do Norte hoje, ele é o Estado no Brasil que tem o menor percentual de cargos comissionados sobre a folha de ativos. Para você ter ideia, da ordem de 0,6% a folha de comissionados frente à folha de ativos. Nós temos aí algo em torno de 3 milhões, 3,5 milhões de reais é a folha de comissionados. A nossa ideia é cortar em torno de 20% disso. Em segundo lugar, nós temos um levantamento de servidores que são aposentados pela Datanorte, pela antiga Datanorte, e que foram redistribuídos aos diversos órgãos do Estado. Esses servidores que estão aposentados e possuem um segundo vínculo com o Estado, nós estamos conduzindo um estudo, juntamente com a Secretaria de Administração, onde nós estudaremos até que ponto esses servidores poderão perder esse segundo vínculo. Diversas demandas têm chegado. Ou seja, não tem nenhum plano onde seria demitido servidor que ficaria sem alternativa? Não. Servidor efetivo, essa foi uma recomendação especial do governador. A preocupação com o aspecto social é muito grande nessa época de crise. Você deixar um servidor na rua da amargura, sem eira nem beira, sem nenhum vencimento, nenhum salário, nenhuma entrada que ele pudesse fazer frente às suas despesas. Então, a expectativa é que o servidor fique pelo menos com um vínculo, seja ele o da aposentadoria, no caso, se ele tiver o segundo, ele perderá. Mas esse estudo ainda está sendo conduzido com critérios, inclusive, por exemplo, nós temos esses servidores que seriam demitidos, receberiam suas indenizações e não ficariam de forma alguma sem uma fonte de receita, pelo menos. Muito bem, nosso tempo chegou ao fim, a produção já está sinalizando ali, já estou extrapolando um pouquinho.
extrapolando um pouco, eu quero agradecer a sua participação, Dr. Alexandre Azevedo, Controlador-Geral do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço o espaço. Boa noite a todos. Ficamos por aqui com o nosso Espaço Cidadão. Agradeço a sua audiência. Tenham todos uma excelente semana. Segunda-feira estaremos de volta ao vivo e com a sua participação. Até lá.